Meus amigos, e a diplomacia brasileira, hein? A diplomacia brasileira, nesse contexto, todos estamos vendo o que está acontecendo no Líbano, no Oriente Médio, no mundo de uma maneira geral, o que está acontecendo também aqui dentro do Brasil. Vamos falar um pouco sobre a diplomacia brasileira jogada na lulintra, ou na lutrina, vocês entenderam. A diplomacia brasileira jogada na lutrina. Vocês entenderam. Bom, mas antes disso, firmes e fortes, como dizia um saudoso amigo meu, firmes e fortes na nossa campanha 55 não. Eu disse a vocês, poucas horas após o lançamento dessa campanha pelos deputados, que vocês sabem, eu disse, isso vai pegar. E nós temos que apoiar esse troço. Isso vai pegar, isso vai ser uma coisa que pode ser a semente de um novo movimento como aquele 2013. Igual o do não é 25, não é apenas 25 centavos, está pegando. A prova é que vocês estão vendo esses homens arrogantes, desesperados, infantiloides, que desconsideram a população. Já vieram aí, homens do PSD. E aí as emendas estão piores do que o sonetão do caçapão. Vieram aí dois suprassumos do nada brasileiro. O Otto Alencar, doutora Nise Yamaguchi, doutora Maíra que eu diga, a forma como essas mulheres foram tratadas. Não vi uma feminista defendê-las. Foi algo horroroso. Aquilo que o Otto Alencar fez com essas médicas naquela CPMI do circo. E também o nada, menos nada, menos nada, menos nada, o Irajá, o filho da mamãe lá do Tocantins, da Cátia Abreu. Portanto, meus amigos, 55 não vote em nenhum candidato do PSD do Kassab, seja para vereador, seja para prefeito. Vamos lá. Quero pedir a vocês que deixem comentários, pessoal, educados, construtivos, críticas, pode ser, mas construtivas, educadas, ok? Evitem palavras fortes, porque vocês sabem que a plataforma não gosta. Vamos lá, então? Vejam vocês. Meus amigos, o mundo está em polvorosa. Estamos à beira da terceira grande G. E nós sabemos que o consórcio a trupe da Cauchaucha está de que lado? Nós sabemos. Do lado rojo, do lado red, né? Vocês estão vendo. Agora, estavam amaziando nossas forças armadas com as da China aqui em Formosa. Ah, doutor, mas é um exercício militar que todo ano ocorre. Vocês viram a agência Brasil-China, a agência China-Brasil comemorando. No final da matéria se perguntava assim, essa agência, a agência Brasil-China perguntava assim, será que é uma aliança mais profunda do que um mero treinamento? Vocês não estão contentes? Vocês agora são aliados dos chinos, que têm o projeto de dominar o mundo pelos próximos 100 anos. São aliados do Irã. São aliados da Coreia do Norte, Nicarágua, Venezuela, de toda essa trupe. De mais aí umas dúzias de tipos desses da Ásia e também da África. São aliados também da escória da Europa. Que felicidade, né, pessoal? E para melhorar, não temos liberdade de expressão. A meta, a tara, é as redes sociais. E por falar de diplomacia, esse vídeo é sobre diplomacia, mas é sobre o virar as costas. Meus amigos, nós estamos na lutrina da história, nesse momento. Eu acho que não, foi feito certamente um estudo profundo da alma brasileira por esse pessoal. Porque eles devem ter garantias fortíssimas de que somos todos infantiloides e que teria sido como tirar doce de uma criancinha. Eles planejaram tudo antes do dia 1º de 2023. Não entraram para improvisar. Eles têm certeza que vão permanecer e vão aprofundar o regimão e tudo mais.
Porque vejam a velocidade, a profundidade com a qual esse grupelho perigosíssimo, que tomou o poder de assalto, se alinhou com essa gente, que vocês sabem quem. Sem tergiversação, sem disfarce, não. A aliança e o alinhamento é automático, incondicional, profundo e às claras. Às claras, meus amigos. E os ratos e os ratazones de todo tamanho nas universidades, na imprensa, na minha classe, em muitas instituições, eles saíram do armário como que sem limites, sem limites. Nós estamos vivendo tempos onde o jornalista diz ao vivo que ele tem fonte junto aos terroristas do Hezbollah. Onde essas ratazanas, que no Brasil tem muitas, que vêm lá, são infiltrados que vêm lá daquela região para as universidades, aqui viram cientistas políticos, comentadores de política externa nessas TVs. Essas ratazanas, esses terroristas infiltrados, eles começam a dar opinião, claro, parcial. Num chororô, criticando e maldizendo aqueles que estão em legítima defesa. Vocês sabem do que eu estou falando. Nós estamos vendo tempos em que um elemento dito presidente da República, já nos seus primeiros 30 segundos de seu pronunciamento na Assembleia Geral das Nações Unidas, isso ocorreu agora há pouco, ele já foi com 30 segundos dizendo quem ele apoia e quem ele ojeriza. E ojeriza o lado errado. A opção é um equívoco terrível, que pode custar caro a todos nós. E a ele também. A primeira esbanja usa simbolicamente, num alinhamento profundo, uma jaqueta, sei lá o que é aquilo, de um certo lado. Tudo nós estamos vendo. Nós estamos vivendo tempos onde, quando o presidente de um Estado amigo vai falar no púlpito da Assembleia, eu estou me referindo ao Benjamin Netanyahu, os elementos da diplomacia brasileira, que sempre foi tão respeitada, pelo menos até 2003, a diplomacia brasileira, os elementos dessa diplomacia, que não sei se é brasileira, é do Lulaquistão, do Lulaquistão, é a diplomacia do Celso Amorim, uma das criaturas mais abomináveis desses tempos contemporâneos, cuja filha é casada com um figurão do regime dos ayatolás no Irã. Vocês entenderam a proximidade? O cérebro do consórcio de poder do Lulaquistão, que é o Celso Amorim, os laços dele com o regime do Irã são tão profundos que a filha é casada com um figurão do regime dos ayatolás do Irã. Estão vendo onde nós estamos nos metendo? E toda a equipe da Embaixada Brasileira na ONU, quando Benjamin Netanyahu, presidente, primeiro-ministro de um país amigo, lutando pela sobrevivência do seu povo, começa a falar, isso ocorreu há poucas horas, a equipe da diplomacia brasileira na Assembleia saiu do recinto. Vocês conseguem imaginar, independente da profundidade de acompanhamento de vocês desse ato, vocês conseguem imaginar o despautério disso? É algo muito grave. A diplomacia brasileira, cujo patrono é o Barão do Rio Branco, um brasileiro respeitabilíssimo em seu tempo, que costurou, foi convidado para intermediar, arbitrar conflitos internacionais, dada a isenção, a sabedoria, a honestidade da diplomacia brasileira daqueles tempos, sustentadas na pessoa, inclusive, nos primeiros tempos, do Barão do Rio Branco. A própria figura também do Rui Barbosa, aquela ocasião tão famosa, mas a figura do Barão do Rio Branco, do Joaquim Nabuco, e depois a própria figura do Oswaldo Aranha, quando em 1947
presidiu a Assembleia Geral da ONU, que aprovou a Resolução 181, que criou o Estado de Israel. A diplomacia brasileira, ao longo de todo o século XX, ou de quase todo o século XX, foi uma diplomacia respeitada. Não era nanica, não era anã diplomática. Bom, o que temos hoje é a sarjeta. O Brasil hoje faz parte da sarjeta diplomática do mundo. Não estou exagerando, faz parte da sarjeta diplomática do mundo. Isto é um perigo, porque as coisas estão acontecendo rapidamente, as coisas estão evoluindo rapidamente, e nós temos amadores de quinta categoria, moral inclusive, colocando o Brasil em risco. É disso que se trata. Eu fico imaginando, bom, o que é que fez o governo Lula já a partir de 2003, o primeiro governo Lula? Destrambelhou completamente o Itamaraty, que é a nossa instituição da diplomacia. Meus amigos, para adentrar, sempre foi assim, para adentrar os cargos, aos quadros da diplomacia brasileira, o sujeito tinha que passar por um filtro muito, muito profundo. Pelo menos até pouco tempo, ou pelo menos até antes de o PT entrar, eram 5 fases. Talvez se alguém já submeteu esse concurso aí, pode falar com mais 5 fases. Era uma peneira muito profunda para tentar aproveitar grandes quadros para representar o país. Quando o PT entrou no poder a partir de 2003, entrou o fator ideológico. Não era mais o fator técnico, o fator de outros estudos da personalidade do sujeito, não era o fator cultural, a bagagem cultural que trazia, é o fator ideológico. Somente essa contaminação asquerosa da diplomacia brasileira, já a partir do material humano que adentrou nela, pode justificar e explicar como os atuais quadros, ou seja, o material humano que hoje faz parte e que é a diplomacia brasileira, se submete a um verdadeiro autoextermínio institucional, que é essa administração da diplomacia brasileira capitaneada pelo seu Zé Celso Amorim. Como lá já vai, desde que o Celso Amorim foi ministro das Relações Exteriores, chanceler brasileiro, chefe da diplomacia em 2003, já se vão lá 20 anos, praticamente hoje o Celso Amorim está entre os seus iguais. Está nos levando todos à bancarrota. Querem ver isso daqui, meus amigos? Então, fomos de Barão do Rio Branco, Oswaldo Aranha, a sarjeta da diplomacia brasileira. Vou lhes dizer, o episódio, Benjamin Netanyahu começa a falar, num momento tão crucial, nós agindo como se fosse, nossa diplomacia agindo como se fosse membros dos UTIs, aliás, eu quero abrir um parênteses, se lembram que o Geraldo Alckmin era a autoridade mais importante, a autoridade estrangeira mais importante presente na posse do presidente iraniano, esse novo, que substituiu aquele do helicóptero que... Lembram-se que Geraldo Alckmin está sentado na primeira fila, ao lado de vários facínoras? 2 deles já foram requisitar as suas virgens, forçadamente por Israel, em legítima defesa. O do Hamas e agora o do Hezbollah. 2 deles. Geraldo Alckmin, tu está com amizades perigosas, viu? Te saia dessa que... Pólvora não tem GPS. Saia dessa. Aliás, outro dia ele estava cantando a Continental ele estava cantando a Internacional Comunista, né? Geraldo Alckmin.
Bom, além disso, veja, Brasil não assina a declaração contra violações de direitos humanos na Venezuela. Os Estados Unidos e a Argentina, segundo a revista Oeste, capitanearam essa iniciativa de fazer uma carta, uma declaração contra as violações dos direitos humanos que o Maduro está perpetrando contra o seu povo na Venezuela. Pense você, o Brasil não assinou. Significa então que concorda com o que está acontecendo lá? Muitos dizem que Lula é refém de coisas que o Maduro sabe dele. Eu não sei, não posso provar. O governo brasileiro não apoiou uma declaração promovida pelos Estados Unidos e pela Argentina contra as violações de direitos humanos na Venezuela. A rejeição ocorreu em conjunto com Colômbia, México e Chile. Colômbia. Quem preside a Colômbia? Um ex-narco. Será? México. Vocês sabem que o México é um estado narco. E o Chile? Esse extremista de esquerda, Gabriel Boric, que agora está fingindo que é bonzinho. Às vezes, né? Porque agora, nesse momento aqui, não, né? Mas às vezes finge que é bonzinho porque tem eleições em 2025, eleições presidenciais no México, no Chile. O documento contou com a assinatura de cerca de 30 países, como o Canadá e as principais nações europeias. Olha, o Brasil, sempre bem acompanhado, não assinou. Não assinou, né? Direitos humanos, só dos manes. Dos manes, daquele, né, Lula? Só quer respeitar os direitos humanos daqueles manes que estavam sentados ao ladinho de Alckmin na posse do presidente do Irã. Lule, Jange. Essa declaração expressou profunda preocupação com a repressão generalizada e os abusos contínuos de direitos humanos na Venezuela, principalmente após a eleição das fraudas de Maduro no último julho. O texto pede a libertação imediata dos presos políticos, inclusive esses mais de 1.000 de agora a pouco, o fim da violência política, o assédio e o fim do assédio à oposição e à sociedade civil. Lula não assinou. O Brasil não assinou. Deixe seu like. Deixe seu like aí. Insista, porque estão dizendo que estão com dificuldade de dar o like. Faça o seguinte também, se você não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, confira agora e todos os dias que continua inscrito. Estão desinscrevendo vocês. Outra coisa, vá até a aba Seja Membro e se torne membro. E além disso, aqui embaixo há um comentário fixado, onde há uma chave Pix por meio da qual você pode colaborar com a manutenção do canal.